máxima. Olá malta, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo de 2020. Para começar o ano em grande, decidi fazer um vídeo que eu já andava para fazer há muito tempo, mas que devido à falta de conteúdo ainda não o tinha conseguido realizar. 3 meses depois, e com bastante conteúdo, decidi então realizar o meu primeiro Q&A no canal. As perguntas no meu Instagram foram muitas e por isso eu quero agradecer a todos aqueles que foram tão responsivos no meu Instagram. Se não sabes do que falo, eu vou deixar aqui na tela o Instagram do canal. É lá que eu publico tudo, é lá que eu faço todas as perguntas e é lá que eu faço estas sondagens, giveaways, passatempos e muito mais. E também foi lá que eu vos perguntei se queriam começar o ano em grande com o Q&A e vocês foram brutais, perguntaram tudo aquilo que vocês tinham direito. Ora bem, de todas as perguntas que me deixaram, eu apenas escolhi aquelas mais interessantes, mais desafiantes e aquelas em que eu sei que vocês vão conhecer um bocadinho mais de mim. Comecemos então aqui o mega desafio de 2020. A primeira questão que eu vou responder é muito básica e é: quantos anos tens? Eu acho bem começar assim um Q&A com uma perguntinha bem básica, bem fácil de responder, para que a gente consiga ir aos poucos. E para aqueles que não me seguem, nem aqui, nem no Instagram, ou que não me conhecem de todo, olá, o meu nome é The Magical Me. Na verdade, o meu nome verdadeiro é Joana, tenho 24 anos e sou de Sintra. Não sei se esta pergunta também incluía a minha data de nascimento, no entanto, eu sou de 28 de fevereiro de 1995. Peixinha. A segunda pergunta, e esta foi a pergunta mais pedida no Instagram, e por isso mesmo eu tive que a escolher, foi simplesmente: como conheceste Harry Potter? Ora bem, confesso que o meu primeiro impacto com o mundo do Harry Potter foi bem engraçado. Eu sempre adorei tudo o que tivesse este mundo de magia e tudo o que fosse fantasia e coisas do outro mundo. Lembro-me que houve uma altura em que eu estava doente e por isso eu tive que ficar em casa, e lembro-me que o meu irmão tinha estado a dormir em casa do melhor amigo dele. Cenas da nossa idade. E também me lembro que quando ele chegou a casa se virou para mim e disse: Olha, o Gonçalo deu-me isto para te mostrar. Diz que o irmão dele adorou e lembrou-se de ti. Vê isto para passares o teu tempo. Mal sabia ele que aquela cassete VHS seria a minha droga. Desculpem a expressão. Aquela cassete tinha sido vista e rebobinada uma centena de milhares de vezes. Eu acho que nem me lembro de chegar aos créditos. Eu sei que acabava e eu automaticamente pegava no comando daquele leitor de cassetes e voltava ao início do filme. E estamos a falar da Pedra Filosofal. O mesmo fascinante foi o tempo em que eu estive em casa, foi o tempo em que eu consegui decorar as falas todas do filme. E na altura, o filme que me tinha sido emprestado era o filme em versão português. Por isso eu sabia as falas todas do filme. E também, já para não falar, que eu acabei por lhes ficar com a cassete, porque passado estes anos todos eu ainda a tenho e nunca mais a devolvi. Por isso, e respondendo à questão, eu só conheci Harry Potter devido ao meu irmão. A terceira pergunta, e esta foi engraçada porque deixou-me assim uma certa nostalgia, foi: qual foi a minha primeira memória com a saga? Eu tenho várias boas memórias com a saga do Harry Potter. Eu ainda agora acabei de vos contar uma boa memória, mas eu acho que esta consegue ser um bocadinho mais engraçada do que a anterior. E foi uma vez em que eu me lembro de ter pedido à minha tia para me escrever uma carta em inglês para os atores do Harry Potter. Eu lembro-me como se fosse hoje de uma pesquisa que fiz no trabalho da minha mãe, de uma morada que eu encontrei que aparentemente seria a morada dos estúdios do Harry Potter, onde os atores se juntavam todos. Hoje em dia eu já percebi que não. Na altura eu não tinha muitos conhecimentos de inglês e recordo-me de estar sentada precisamente na sala de estar dos meus tios, lado a lado com a minha tia, e a dizer-lhe exatamente aquilo que eu queria que ela escrevesse na carta. Só tenho mesmo pena, e mesmo sincero, de não ter nenhum rascunho dessa carta, porque eu acho que seria hilariante voltar a ler aquilo, pelo menos daquilo que eu me recordo. Acho que a minha tia escreveu aquilo que eu lhe estava a pedir,
por isso seria certamente hilariante ler uma carta de uma criança para um sítio que eu nem sei onde é que foi parar a carta. Por isso eu acho que sim, a minha primeira memória assim mais marcante com a saga de Harry Potter será esta, que sem dúvida é uma memória vergonhosa, mas ao mesmo tempo hilariante. Por isso, eu sei que durante meses andei a chatear os meus pais para irem ao correio ver se havia uma resposta, uma carta para mim deles. É óbvio que passaram-se anos e ainda não recebi essa carta. Nem essa, nem a outra. Qual é o teu filme e livro preferido? Esta é difícil na medida em que toda a saga, todos os livros e todos os filmes são os meus preferidos, são os especiais para mim. No entanto, há livros e filmes que eu gosto mais. Sim. Para filme, eu terei que escolher O Prisioneiro de Azkaban. É sem dúvida o meu filme preferido de toda a saga. Para além da Pedra Filosofal, que eu vi umas centenas de milhares de vezes, O Prisioneiro de Azkaban também foi sem dúvida o filme que eu vi e revi N vezes. Para mim é um filme que foge um pouco ao normal dos dois primeiros filmes da saga de Harry Potter. E é sem dúvida o único filme em que eu consigo achar o Daniel Radcliffe atraente. Sorry. Em relação ao meu livro favorito, eu sinto que tenho que escolher dois. Eu não consigo escolher apenas um. Terei que escolher A Pedra Filosofal e O Príncipe Misterioso. Um, porque foi o primeiro livro que eu tive acesso, o primeiro livro que eu li e acabou por me marcar bastante, porque eu sou rato de biblioteca. Sempre fui e sempre serei, por isso A Pedra Filosofal sem dúvida que está no topo. Foi a primeira parte da saga que me apaixonou, por isso sim. E depois O Príncipe Misterioso porque envolve o Snape e pronto. No entanto, eu tenho imensa pena que os filmes não sejam 100% iguais aos livros. Eu sou fã na medida em que se eles fizessem um filme 100% igual a um livro e que tivesse 4 horas, eu garanto-vos que via esse filme inteirinho e, se fosse preciso, no final, voltava a ver o filme do início. É mesmo, sem dúvida, uma coisa que eu tenho imensa, imensa pena. Isso e a saga já ter acabado. Mas isso, pronto. O que te fez escolher a tua casa de Hogwarts? Ok. Em primeiro lugar, esclarecer aqui uma grande curiosidade sobre mim. Eu sou chata. Sou daquelas chatas que gosta de ser do contra. E gosto muito pouco de ser influenciada. Raramente concordo com uma pessoa e quando o faço é quando estou nem aí para sequer me justificar. Confesso que quando vi pela primeira vez o Harry Potter, eu não percebi bem o conceito de casa. E, no entanto, ainda hoje não o entendo. Eu acho que uma criança que veja pela primeira vez o Harry Potter acaba por pensar que pertencem todos ao mesmo. Ou então fazem dos Slytherin os maus da fita e os Gryffindors os melhores em tudo. E para mim isso não funcionou. Confesso que o único filme que eu vi da saga, sem sequer saber que aquilo era uma saga, como já disse, foi A Pedra Filosofal. No entanto, eu sempre li primeiro a saga e depois é que via os filmes. Comecei a ler então A Pedra Filosofal e foi aí que eu mais ou menos comecei a perceber o conceito de casas. Comecei a perceber a diferença entre os Gryffindor e os Slytherin. No entanto, os Hufflepuff e os Ravenclaw sempre foram transparentes e foi precisamente aí que eu fiz a minha primeira grande escolha, os Slytherin. Anos mais tarde criei a minha conta no Pottermore, fiz os testes e deu exatamente os Slytherin, tal como eu suspeitava. E vocês podem perguntar se isso me faz uma pessoa diferente. Não. No entanto, eu identifico-me com todos os traços e todas as características de uma pessoa que pertença aos Slytherin. Confesso que encaixam em mim e acho que isso acaba por me definir. Sinto-me confortável, se assim for mais fácil. No entanto, eu gosto imenso de todas as casas e acho que elas se completam e é aí que vem Hogwarts, é a junção das 4 casas e para mim é muito mais importante ter Hogwarts e Hogwarts é que importa para mim. E por isso, sim, apesar de ser dos Slytherin,
sou de Hogwarts. Apesar de eu andar sempre a falar das minhas personagens favoritas na saga, houve alguém que é muito desatento e que me perguntou quais são as tuas personagens preferidas. Ora bem, esta é bem fácil de responder e a maioria das pessoas já sabe a resposta. As minhas personagens favoritas, o meu top de personagens favoritas é sem dúvida o Snape, o Albus Dumbledore, o Ronald Weasley ou o Ron Weasley e o Draco Malfoy. Depois, é óbvio que dentro das minhas favoritas há aquelas que eu gosto mais para virar para o top e outras que eu acabo por pôr nas menos favoritas. E depois ainda há aquele cantinho dos crushes, que é sem dúvida o Draco Malfoy e o Ronald Weasley. Depois, uma pergunta também bastante feita no meu Instagram foi o que te fez decidir criar o canal. A ideia surgiu há muitos anos atrás. Ainda nem eu tinha acabado a minha licenciatura, ou seja, antes de 2018. No entanto, eu nunca tinha expressado este interesse pelo YouTube, pelo menos não cá para fora. Sempre tinha acabado por ficar aqui na minha cabeça. Eu sempre segui muitos youtubers, não eles ligados ao mundo de Harry Potter, alguns até ligados a gaming, outros só a documentários. No entanto, eu seguia muito o mundo do YouTube e aos poucos o interesse acabou por surgir. A altura em que eu senti que estava mesmo predestinada a criar um canal de YouTube foi quando voltei de Erasmus. Isto no final, meados de 2018. Foi a altura em que eu senti mesmo que aquilo que eu queria fazer, para além de trabalhar naquilo que eu tirei, não é? Na licenciatura que eu tirei, criar um canal de YouTube. Depois, o facto de eu adorar o mundo de Harry Potter, o mundo de magia, fez com que esse bichinho acabasse por crescer ainda mais e eu acabei por juntar as duas coisas, o útil ao agradável, o mundo de Harry Potter, à vontade de criar um canal de YouTube. A ideia na minha cabeça cada vez se começou a formar mais, a ter mais corpo, mais conteúdo, mais forma e hoje em dia temos um canal aqui no YouTube, o The Magical Me, e eu não me arrependo nada de o ter criado antes, pelo contrário. Hoje em dia posso agradecer bastante à minha família e ao meu namorado por me terem ajudado e por me terem dado aquele incentivo para que eu criasse o canal. É graças a eles que eu também acabo por me desenvolver tanto aqui no canal, porque acabo por os ouvir a eles, que são a minha família, e a vocês, que são a minha outra família. Posso-vos dizer que sem vocês e sem eles, o The Magical Me hoje não existia. Depois, uma pergunta bem interligada com a anterior foi: porquê The Magical Me? Esta pergunta foi pouco explorada, ou seja, foi pouco perguntada por vocês, acho que só 2 pessoas é que perguntaram, e uma delas já sabe a resposta. No entanto, eu vou dizer ao mundo o porquê do nome The Magical Me. The Magical Me surgiu depois de uma grande maratona de Harry Potter aqui em casa, na minha sala. Como eu gosto bastante do Gilderoy Lockhart, o famoso professor de defesa contra as artes das trevas no 2º ano, no 2º livro, no 2º filme, Câmara dos Segredos, achei interessante dar o nome do canal de uma das grandes obras de Gilderoy Lockhart. Pelo menos eu assim sei que faço parte de uma pequena parte das obras do nosso Gilderoy Lockhart. Além disso, acho que também se deve ao meu pequeno fascínio pelas defesas contra as artes das trevas, porque eu acho que se tivesse essa disciplina, certamente que seria a minha disciplina favorita e onde eu provavelmente tinha as melhores notas. Quais os teus atores favoritos? Esta pergunta foi um bocadinho subjetiva, no entanto interessou-me porque não é tão ligada só ao mundo de Harry Potter, então eu decidi explorá-la um pouco mais e assim vocês também me conhecem um pouco mais. No entanto, e começando pela saga do Harry Potter, os meus atores favoritos, sem dúvida, que é o nosso Alan Rickman, o Tom Felton, a Emma Watson, o Rupert Grint e a Bonnie Wright. Fora do mundo de Harry Potter, os meus atores favoritos são o Johnny Depp, o Tom Holland, o Chris Evans e a Angelina Jolie. No entanto, é bastante difícil escolher os favoritos porque o mundo é gigante. Nós somos
imensos, mas de momento estes são os meus atores favoritos. E para acabar este pequeno Q&A, eu achei uma pergunta super interessante e no fundo acho que é uma boa maneira de acabar aqui o Q&A, o meu primeiro vídeo de 2020. Basicamente foi: como é que tu te defines? Esta é sem dúvida uma pergunta difícil, parece quase que estou a falar com o Daniel Oliveira. No entanto, eu acho que me defino como uma pessoa bastante simpática. Aquilo que eu sou aqui a falar com vocês sou ao vivo, a cores, em HD. Sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa bastante alegre. É óbvio que também tenho os meus dias menos bons, os meus dias mais tristes. Sou uma pessoa que estou sempre na palhaçada, basicamente. É óbvio que estar à frente de uma câmara não é propriamente uma maneira fácil de eu mostrar aquilo que sou. No entanto, as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente como é que eu sou na vida real, e a vocês, que são a minha segunda família, um dia que vocês se cruzem comigo na rua, vocês certamente que vão perceber isso. Eu sou uma pessoa bastante dada, sou bastante fácil de falar. Sou uma pessoa bastante sonhadora, demais até, bastante determinada. Eu às vezes até tenho um bocado de medo de mim mesma. Lá está, aqui puxando um bocadinho o assunto do canal. E quando meto uma coisa na cabeça, eu das duas uma. Ou eu sou obrigada a desistir, e quando eu sou obrigada a desistir, ninguém matura para ir nos 3 meses seguintes, porque eu fico com a chamada neura. Ou então aquela ideia que eu tinha na cabeça é concretizada e ninguém matura nos próximos 3 meses, porque eu vou estar sempre a falar. De alguma maneira tem que dar certo, tem que resultar. Isto acontece com imensas coisas, não tem que acontecer só com o canal do YouTube. Sou mesmo muito chata, como disse há bocado. Uma coisa que me define bastante é o facto de eu ser disléxica. Muitas das vezes eu tenho que fazer cortes nos vídeos porque ou digo mal uma palavra ou quero dizer uma frase e engano-me sempre na mesma zona. Palavras simples eu não as sei dizer porque troco as palavras todas e as sílabas todas. Dislexia é comigo. Uma coisa que também me define bastante é a ambição. Eu sou muito ambiciosa. Eu sou daquele género de pessoas que, por exemplo, no trabalho, estou num patamar de uma coisa qualquer e já estou a ambicionar uma coisa mais à frente, uma coisa que envolve muito mais trabalho. Sou muito ambiciosa e estou sempre um passo à frente. No entanto, isso também é mau, porque muitas das vezes eu acabo por me desiludir a mim mesma e em vez de eu fazer passinhos de bebê, baby steps, eu acabo por ter de recuar quase 1 quilómetro para refazer alguma coisa e isso acaba por ser mau. A ambição, eu tenho noção disso, sou muito ambiciosa e acabo por às vezes me desiludir a mim mesma. Outra coisa que também me pode definir bastante é o facto de eu ser muito criativa. Eu considero-me uma pessoa bastante criativa e no fundo isso acaba por me levar um bocado à determinação. Gosto de criar coisas e acho interessante às vezes a maneira como eu penso. Eu gosto muito, quando eu tenho uma ideia, gosto de escrever no papel. E às vezes eu perco o papel e não sei onde é que ele está. E passado algum tempo, quando eu volto a ler esse papel, é engraçado como essa ideia que eu tive há meses atrás acaba por se realizar e eu no fundo eu já nem me lembrava que tinha tido aquela ideia e a minha criatividade às vezes é fora demais e eu não tenho medida. Muitas das coisas ficam em águas de bacalhau, depois eu acabo por não ter ajuda e sozinha a minha criatividade às vezes não anda para a frente. Coisas que me definem que não são assim tão boas, eu sou muito teimosa. As coisas têm que ser à minha maneira, porque se não for à minha maneira as coisas não resultam. E quando eu sei que não resultam, é mesmo pela minha teimosia, só isso. Sou muito distraída, vocês já devem ter percebido. Eu guardo as coisas e não sei onde é que elas estão. Eu perco facilmente as coisas, eu esqueço-me facilmente de onde é que estão as coisas. Ou é o x-ado, ou é coisas que eu quero mostrar. Eu penso assim, eu vou arrumar isto desta maneira, eu assim sei onde é que está. Mas a questão é que eu arrumo tão bem que eu não sei onde é que estão. E passado meses eu descubro e depois fico, pois eu precisava disto para... E depois na altura já passou a oportunidade e eu não sei o que é que eu queria fazer na altura. É um dos meus pontos negativos. E acho que para terminar aquilo que eu posso dizer é, não sei, empatia. Acho que é uma coisa que me define bastante. Eu acabo por criar empatia com toda a gente. Sou muito sociável e crio logo amizades e dou-me logo com as pessoas como se já as conhecesse há imenso tempo. Pessoas que podem confirmar isto. Toda a crew do Audiobooks de Harry Potter, aqui de Portugal, e o Pottergraphy. Acho que são pessoas que vocês podem perguntar, que eles certamente vos vão dizer que eu
crio logo empatia. Para mim é como se eu já os conhecesse há anos e não, ainda nem um ano fez. Por isso, sim, acho que a empatia e a simpatia acabam por ser os grandes fatores e as grandes características que me definem. Certamente que existem imensas coisas que eu vos posso dizer sobre mim, no entanto, há coisas que eu não me lembro, coisas que vocês também não questionaram. Por isso, se ficaste com o bichinho de quereres conhecer um pouco mais de mim, passa no Instagram, deixa a tua mensagem e ou eu faço um vídeo novo ou certamente que te vou responder a todas as questões no Instagram, em live, em vídeo, qualquer coisa. E bem, malta, foi sem dúvida uma honra ter feito o meu primeiro Q&A aqui no canal. Digam-me o que é que preferem, se é Q&A, se é perguntas e respostas, porque isto é um pouco confuso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo assim mais relax, mais chill. É sem dúvida um vídeo que terei muito gosto em trazer mais vezes. Se gostaram, deem um like, já sabem, apoiem aqui o canal do The Magical Me. Se ainda não são subscritos, aproveitem para o fazer, cliquem onde diz subscrever, o retângulozinho vermelho, ou então cliquem onde diz The Magical Me, vejam primeiro os vídeos e depois cliquem em subscrever. Está a decorrer ainda um giveaway, um passatempo, para ganharem uma caixinha de Natal, um presente bem atrasado aqui da The Magical Me para um de vocês, em que vocês simplesmente têm que escolher um nome para a nossa família. Essa família está a crescer e eu só tenho que vos agradecer que vocês têm continuado a partilhar o canal. E eu quero, antes do meu dia de anos, chegar aos 200, porque acho que nós merecemos e por isso, bora lá, rumo aos 200. Acionem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo para vocês. Posto isto, vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Nox.